No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 2 minutos em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Tudo pronto para mais uma edição do 18 horas, Karine. Eu e você, juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. E também para você que nos assiste nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. 18 horas. E o presidente do Peru, Pedro Castillo, tentou fechar o Congresso nesta quarta-feira, mas foi destituído pelo Legislativo e preso logo em seguida, agravando ainda mais o caos político num país que teve 5 presidentes nos últimos 5 anos. A manobra do agora ex-presidente, que era alvo do 3º processo de impeachment em 16 meses no poder, resultou num tiro no pé. Tanto os aliados quanto os opositores criticaram a ação de Pedro Castillo por violar a ordem democrática. Pois é, Castillo anunciou o fechamento do Congresso e eleições antecipadas por volta do meio-dia, 1h no horário de Manaus. Isso 3 horas antes do início de uma sessão marcada desde a semana passada para votar o seu afastamento do cargo. Exatamente. O presidente havia decretado um governo de exceção, um toque de recolher e a reestruturação do judiciário, algo que gerou críticas imediatas de opositores e aliados, incluindo a sua própria vice, Dina Boluarte, da Polícia e das Forças Armadas. E a vice-presidente foi empossada numa cerimônia no Congresso um pouco antes das 5 da tarde do horário de Manaus, sendo assim a primeira mulher a governar o Peru. 6 horas, 4 minutos, você é o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir os destaques do dia do programa 18 horas de hoje, quarta-feira. A alegria durou pouco. As reduções de preço da gasolina e do diesel não valem para o Amazonas. Funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas vão receber um abono salarial de R$20 mil agora no mês de dezembro. Censo 2022. O Amazonas é o 8º estado brasileiro mais avançado na coleta de dados do censo do IBGE. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar a legalidade do chamado orçamento secreto. Agora 6h05, você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos mais uma vez, começando 18 horas. Hoje é quarta-feira, 7 de dezembro de 2022 e até às 7 da noite você confere os destaques do dia aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Bom, a redução de 6% no preço da gasolina e de 8% no diesel anunciada pela Petrobras não vai valer para o Amazonas. É que com a privatização da refinaria de Manaus, a REMAN, a política de preços da Petrobras para os combustíveis deixa de valer para o Amazonas, uma vez que a Petrobras não tem mais refinaria aqui no estado, hein, Karine? Pois é, Carlão, os preços da gasolina, do diesel e dos demais derivados de petróleo produzidos pela refinaria de Manaus serão fixados a partir de agora pelo Grupo Atem, que comprou a Renan no final de novembro. E até o momento, o grupo reajustou em cerca de 10% o preço do gás de cozinha. A produção da REMAN responde por 10% do consumo de Manaus. O restante é importado do exterior e de outras refinarias brasileiras. E por isso, o consumidor não deve se animar com os novos preços reduzidos anunciados pela Petrobras. No momento, o consumidor manauara está pagando 16% mais caro pelo preço da gasolina comum, que passou no início da semana a R$ 4,59 para R$ 5,29. Esse aumento para o consumidor final ocorreu mesmo sem o aumento do valor do produto na refinaria de Manaus, a única da região norte, inclusive. A alta foi registrada inicialmente em postos de bandeira Atem e Shell, mas depois foi adotada por outras empresas. Ainda não há explicação para esse aumento aí. Bom, e por meio de nota, a Atem informou que assumiu a gestão da refinaria da Amazônia há apenas 7 dias e que estabeleceu o critério de divulgação semanal do preço da gasolina e do diesel como forma de comunicar os ajustes para o mercado. E os anúncios vão acontecer sempre às quartas-feiras, para que sejam praticados a partir das quintas. Olha aí. Ainda na nota, a Atem reafirmou sua política de preços amparada em critérios técnicos que levam em conta seus custos de suprimentos e cenários de mercado. 18 horas.
Funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas vão receber um mega presente neste fim de ano. Um presente que qualquer um de nós gostaria, muito inclusive, de receber. Um bônus recheado de Natal, Karime. Você quer, Karime? Escuta essa, nada menos que R$20 mil de abono salarial agora neste mês. Olha aí. O presente, ó, não é que é bacana? 20 mil, né? O presente foi anunciado pela presidência do tribunal em reunião de confraternização. E que confraternização nesta terça-feira, Karine. Então, Carlão, é que sobrou dinheiro, e muito dinheiro, pelo visto, né? Bom. Nos cofres do Tribunal de Justiça por causa do aumento da arrecadação do Estado. E para não devolver aos cofres do Estado, o comando do tribunal decidiu repartir a sobra dos recursos com todos os funcionários. Vamos saber mais detalhes sobre esse presentão na reportagem de Hector Silva. Funcionários do Tribunal de Justiça do Amazonas, o TJM, vão receber um abono salarial de R$20 mil em dezembro deste ano. O anúncio foi feito pelo presidente, o desembargador Flávio Pascarelli, em reunião de confraternização na terça-feira. O 18 Horas procurou o desembargador Flávio Pascarelli por meio da assessoria do Tribunal de Justiça, mas não conseguiu contato. De acordo com o TJM, o valor será pago com recursos decorrentes do aumento de arrecadação do Estado, que ocasionou acréscimo no repasse para o tribunal. Em nota, o TJM informou que o pagamento do abono se justifica pelo esforço conjunto de todos os servidores e magistrados para a obtenção do selo Ouro de Produtividade atribuído em novembro pelo Conselho Nacional de Justiça. Ainda segundo o TJM, o valor pôde ser pago por conta do aumento da arrecadação do Estado e para não devolver aos cofres do Estado, o comando do tribunal decidiu repartir a sobra dos recursos com todos os funcionários. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Pois é, a concessão de um abono salarial de R$20 mil. Isso mesmo, gente. R$20 mil para um pequeno grupo de servidores públicos é uma regalia, né, gente? É uma regalia inaceitável no momento de extrema crise econômica. Uma ação questionável, porque viola o princípio da igualdade entre todos os cidadãos. É uma regalia, digamos assim, Karime, descabida, né? Estamos num estado com carências absurdas para a maioria, né, Karime? Mais de 500 mil pessoas estavam na extrema pobreza no Amazonas, vivendo com menos de R$155 por mês. E tem também 1.750.000 pessoas que vivem em situação de pobreza, com renda abaixo de R$450. E na outra ponta, temos esse tipo aí de regalia, 20 mil. Na boa, sim. Por essas e outras que as desigualdades sociais e econômicas só aumentam em nosso país, Karime. 18 Horas. E o Amazonas é o 8º estado brasileiro mais avançado na coleta de dados do censo do IBGE deste ano. Agora foi divulgado o 4º balanço parcial da pesquisa, que tem a previsão de ser concluída até o fim deste mês. E até o momento, 995.645 domicílios amazonenses foram recenseados, compreendendo um total de 3.690.367 pessoas em todo o estado. Esse número representa 86,4% da população, como explica pra gente a repórter Nathalie Moraes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou que já recenseou 995.645 domicílios durante o censo 2022 no Amazonas. Com isso, os recenseadores já contabilizaram 3.690.367 amazonenses, que representam 84,6% da população estimada no estado. Somente em Manaus, 1.886.436 pessoas já foram entrevistadas. Deste total recenseadas em todo o Amazonas, segundo o IBGE, 1.849.773 são mulheres, o que corresponde a 50,1% da população amazonense, enquanto 1.840.549 são homens, correspondendo a 49,9% do total. Outro número que chama a atenção no censo deste ano é o número de pessoas
pessoas que se declararam indígenas, chegando a 474.914 pessoas, o que representa 31,89% de toda a população indígena recenseada no Brasil. Com isso, o Amazonas permanece com o maior número de indígenas do país. Além deste número, foram constatadas em todo o Amazonas 2.413 pessoas que se auto-intitularam quilombolas, o que representa 0,20% do total recenseada no Brasil. Até o momento, moradores de 18.220 domicílios aqui no estado se recusaram a responder o questionário do censo. Porcentagem essa que pode diminuir com o avançar da pesquisa aqui no estado e com a aplicação dos chamados protocolos de insistência. Segundo o coordenador de área do IBGE no Amazonas, Gessé Miranda, mesmo com este número de recusas, o recenseamento deve ser concluído nacionalmente até o fim deste mês e as entrevistas podem ser realizadas por agendamento por telefone. Tem a disponibilidade de receber o recenseador, seja no fim de semana, seja à noite, né? Que procure o IBGE, procure tanto aqui pelo estande do Manauara, também pelo telefone do IBGE, pelo 3306-2000, onde você pode fornecer ali alguns dados e o recenseador irá entrar em contato com você para realizar a entrevista. Para reduzir esses percentuais de recusa, o IBGE iniciou uma ação em um shopping da zona centro-sul aqui de Manaus para divulgar o censo 2022, onde também há a presença dos recenseadores, como explica o coordenador do IBGE no Amazonas. Ainda há pessoas, né, que não foram recenseadas. Então, se há o conhecimento, né, dessas pessoas, se elas estão passando aqui no shopping e querem ser recenseadas, né, que procurem nosso estande, há uma equipe preparada para cadastrar os dados e fazer com que essa pessoa receba a visita do recenseador no seu domicílio. Lembrando que os recenseadores estarão sempre uniformizados com o colete do IBGE, boné do censo, crachá de identificação. Além disto, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site, respondendo ao IBGE no crachá do entrevistador, que também traz um QR Code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou o CPF do recenseador. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h14, você era o melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia, conferindo mais uma edição do programa 18 horas. E amanhã, dia 8 de dezembro, é feriado aqui no estado do Amazonas, dia da padroeira do Amazonas, Nossa Senhora da Conceição. Como todo feriado, não haverá atendimento ao público nos serviços administrativos federais, estaduais e municipais. Os serviços essenciais de segurança e saúde terão escalas de plantão e o comércio funciona em horários alternados, Karine. Carlão, é bom lembrar que amanhã é feriado e sexta é ponto facultativo, tá? Muitos vão transformar esse período aí num feriadão, saindo hoje do trabalho e voltando só na próxima segunda-feira. Que bom, hein, Karine? E amanhã e sexta, todas as 25 unidades de urgência e emergência da rede estadual de saúde na capital vão funcionar normalmente, em plantão de 24 horas, durante o feriado de quinta-feira e o ponto facultativo da sexta, dia 9, hein? Na rede municipal de saúde vão funcionar a maternidade Dr. Moura Tapajós, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, o serviço de verificação de óbito e a clínica da família Carmen Nicolau. O comércio vai fechar amanhã e funcionar em horário especial na sexta-feira por conta do Jogo do Brasil. Os bancos fecham amanhã e funcionam normalmente na sexta-feira. E a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição tem programação especial para o Dia da Padroeira do Amazonas. A festa acontece nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro. E cerca de 60 mil pessoas devem participar da procissão. A igreja programou ainda missa campal e feira de solidariedade, como explica a nossa repórter Nathalie Moraes. A Arquidiocese de Manaus e a Catedral Metropolitana voltam a realizar neste dia 8 de dezembro a programação presencial da Padroeira do Amazonas, Nossa Senhora Imaculada Conceição. Neste ano, a festa tem como tema Tu és a Nossa Mãe. A tradicional procissão pelas ruas do Centro Histórico de Manaus está prevista para iniciar às 4h30 da tarde. E em seguida tem missa campal presidida pelo cardeal Dom Leonardo Steiner.
Para este momento, são esperados cerca de 60 mil fiéis e devotos. Nesta quinta-feira, pela manhã, serão celebradas na Catedral Metropolitana 4 missas. Às 3 da tarde, acontece o ofício à Nossa Senhora e, em seguida, a tradicional procissão no Centro Histórico às 4:30 da tarde, seguida da missa campal. Neste ano, haverá mudança no percurso da procissão, que agora deverá iniciar pela Avenida 7 de Setembro, seguir pela Joaquim Nabuco e pela Rua Ramos Ferreira, até a Avenida Getúlio Vargas, seguindo pela 24 de Maio e finalizando a procissão na Avenida Eduardo Ribeiro. Dentro da programação da Festa da Nossa Senhora da Conceição, acontece a Feira da Economia Solidária e Agricultura Familiar, organizada pela Caritas Arquidiocesana na Praça da Matriz. Ao todo, são 42 estandes com artesanatos, confecções, comidas típicas, remédios naturais e produtos da agricultura familiar. A Festa da Imaculada Conceição foi inscrita no calendário litúrgico da Igreja Católica em 1477 pelo Papa Sisto IV. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 18 minutos, você no melhor mix do Brasil. O Senado Federal vai votar hoje a PEC da transição, que vai gerar um impacto de quase 200 bilhões de reais ao orçamento da União, para bancar diversos programas sociais e assistenciais do futuro governo. A matéria conta com o apoio da bancada do Amazonas, com exceção do senador Plínio Valério, que vem fazendo aí campanha contra a PEC da transição. Exatamente, Carlão. E vamos saber mais detalhes com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Cadu, então, o senador Plínio Valério não mudou de opinião. Ele segue contra a iniciativa do futuro governo de manter o Bolsa Família no valor de R$600. Conta pra gente os detalhes dessa situação, Cadu. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Se depender do senador Plínio Valério, Karime, a PEC da transição não passa de jeito nenhum. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, apesar da votação ter sido simbólica, ou seja, sem a votação nominal, Plínio Valério fez uma campanha contra a PEC da transição, com a ajuda de senadores bolsonaristas. Para tentar atrasar a votação, Karime, ele sugeriu uma audiência pública para discutir a PEC de maneira mais ampla, só que a proposta, claro, foi derrubada pela maioria. Então Plínio Valério ficou indignado, irritado e se manteve crítico ao PT e ao presidente eleito Lula. Eu separei um trecho da fala do senador Plínio Valério na CCJ num tom de desabafo. Então vamos ouvir. O Lula ganhou a eleição porque o Bolsonaro pecou e não foi bom. Foi assim que o PT ganhou a eleição, dizendo isso. Agora o PT quer dinheiro antecipado para consertar os erros do antecessor. Até eu. Até o meu avô, lá em Irunepé. Me dá dinheiro que eu vou consertar o erro do cara que eu ganhei. Beleza. Assim é derramando. Isso. Então a gente está nessa discussão aqui. Aí eu vejo que o Lula foi bom, que o Lula é isso e aquilo. Se ele foi tão bom, ele não precisa dessas benesses. Ganhou a eleição, tem que arcar com a responsabilidade e não querer que o Senado assuma a responsabilidade desse fura-teto. Um ganhou a eleição, o outro perdeu. Então vamos em frente. Agora não vão querer que eu, Plínio Valério, senador pelo Amazonas, das Barrancas do Juruá, admita ser um otário. Vai acabar, vai faltar comida, essa coisa de palanque, a eleição acabou. 18 horas. A gente acompanhou o posicionamento, desabafo, né, Cadu, do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, a respeito desse possível furo do teto do gasto para manter o Bolsa Família no valor de R$600. Proposta de campanha do governo eleito, do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Cadu. Karime, não é possível não. É um furo de gasto, é um furo do teto de gastos, realmente é uma pancada no orçamento público, vai fazer um efeito enorme, uma falta enorme desse dinheiro público para os cofres públicos, mas
Importante dizer, né, que foi ressaltado várias vezes, se o presidente Bolsonaro tivesse sido eleito, ele também estaria correndo atrás desse dinheiro também, porque não se trata, o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, nesse momento, até dezembro, a partir de janeiro, aliás, vai ser de R$400. O dinheiro está mantido, o que eles querem é manter o valor de R$600. Então é necessário buscar esse valor, esse furo no teto de gastos, para assegurar esse dinheiro aí no valor de R$600, entre outras coisas. Vamos contar essa história devagar hoje na nossa participação. E Karime, voltando à questão de Plínio Valério, não contente com a aprovação da PEC da transição na CCJ, ele foi lá para o plenário ontem e lá ele cobrou geral. Ele fez um discurso muito forte, exigindo aí um posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco sobre a instalação da CPI das ONGs, que foi proposta por ele e que está parada há mais de um ano. Eu separei também um trecho da fala de Plínio Valério. O senador apresentou o que ele disse serem novos elementos, novas evidências sobre a suposta atuação das ONGs internacionais na região do Alto Rio Negro. Então a fala dele também foi uma crítica à volta do Fundo Amazônia, que passou a vigorar esse mês. Então vamos ouvir. A gente conseguiu fazer uma pirâmide das ONGs que atuam no Amazonas, principalmente no Alto Rio Negro. Para quem não sabe, a região do Alto Rio Negro é a região mais rica do planeta. No topo da pirâmide que financiam as ONGs aparece a Embaixada da Noruega e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. 372 ONGs atuam no Rio Negro. Fiz tudo isso para chegar a uma pergunta, senhor presidente. Nós vamos ainda instalar a CPI das ONGs este ano, porque é preciso. A gente precisa combater essa hipocrisia. A gente precisa chegar lá. O dinheiro que a Noruega tão boazinha, que a Alemanha tão boazinha, que o Canadá tão bonzinho, dá para o Fundo Amazônia, que a França devia colaborar, senhor presidente. Eu vou insistir de forma educada, mas insistir em nome daquele povo, em nome dos indígenas que eles dizem tanto defender, mas que expoliam, mas que exploram. E em nome da comunidade ribeirinha do povo da floresta do meu Amazonas, presidente. Obrigado, senador Plínio Valério. O requerimento de Vossa Excelência foi lido pela presidência, pendente da indicação dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, e me comprometo com Vossa Excelência em apoiá-lo na instalação dessa CPI. Se não nessa legislatura, caso não haja mais tempo, no início da legislatura, ter todo o nosso apoio para a instalação da CPI das ONGs, que é um requerimento de Vossa Excelência. 18 horas. A gente acompanhou agora ainda a fala do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, cobrando a instalação da ONG, né, a proposta dele, da CPI das ONGs, né, Cadu? Isso, e logo após aí a resposta do presidente do Senado, que foi colocado contra a parede aí pelo Plínio Valério, respondendo aí que vai dar uma resposta e se ele for reeleito, né? Se ele for reeleito, aí ele vai tentar dar uma força aí para o Plínio Valério, porque esse ano já era. Agora, Karime, esse posicionamento do senador Plínio Valério mostra que ele vai ser realmente um parlamentar de oposição ao governo Lula, e oposição forte, né? E agora, diante de uma pauta importantíssima, ele se posiciona contra a população. Importante dizer isso. Ele é contra a manutenção do auxílio no valor de R$600, porque é disso que se trata a transição, a PEC da transição, é aquilo que nós estávamos falando. A matéria está na pauta da sessão de hoje, que está em andamento no plenário do Senado, mas a votação ainda não começou. E vamos aguardar o voto, portanto, aí do senador Plínio Valério, que dessa vez vai ser nominal. Eu falei que na CCJ foi simbólica, então vamos ver se ele vai ser fiel à base bolsonarista ou se ele vai votar em favor dos mais pobres. Não se trata de benesses, como ele falou, não. E falando agora sobre o texto que está sendo votado no Senado, Karime, a PEC da transição já não abarca somente a manutenção do Bolsa Família no valor de R$600. É esse ponto que eu queria chegar com você naquela hora. Esse recurso vai bancar mais R$150 para cada criança de até 6 anos de idade. Isso daí é uma promessa de campanha, agora é uma coisa populista, né? Tem recurso aí para manter o farmácia popular, compra de vacinas, obras de infraestrutura, compra de livros escolares, manutenção das universidades e institutos federais, enfim, toda a crise do atual governo agora para esse fim de ano foi abarcada nessa PEC.
É dinheiro para manter a máquina pública funcionando, evitando aí um colapso em janeiro. Não adianta pensar só no Bolsa Família se a máquina pública vai parar em janeiro. Esse é o princípio. O impacto da PEC sobre o orçamento público, Karime, é de 192 bilhões de reais. Esse valor foi definido pela consultoria técnica da Câmara dos Deputados. Para investimentos, aí são 47 bilhões para atender esses diversos programas. E para o Bolsa Família, são 145 bilhões no prazo de 2 anos aí do furo de teto de gastos. Se a PEC passar no Senado em 2 turnos de votação, hoje ou amanhã, ela segue para a Câmara dos Deputados. E lá não tem acordo. Os partidos do Centrão querem um valor menor ou um prazo de 1 ano fora do teto de gastos. Ou seja, se não tiver acordo e o texto for aprovado no Senado, o texto que foi aprovado no Senado for mexido, a PEC volta para o Senado de novo. E isso pode demorar ainda mais a tramitação e colocar o PT em uma situação muito difícil no ano que vem. Karime e Carlão. Cadu, o STF começou a julgar a legalidade do chamado orçamento secreto, famoso orçamento secreto. Como é que está o placar? Será que os parlamentares do Centrão vão sair perdendo nessa, Cadu? Carlão, diante dessa tamanha pressão que vem do Congresso Nacional, o julgamento acabou sendo suspenso e vai ser retomado só na semana que vem, no dia 14, já com o voto da relatora do processo, que é a ministra Rosa Weber, que por sinal é a presidente do STF, né? O julgamento começou hoje às 16 horas, de fato, né, com a leitura do relatório feito por ela, a ministra Rosa Weber, prosseguindo aí com o debate com 8 sustentações orais e depois o pronunciamento da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Carlão, o placar era pela ampla maioria a favor do fim do orçamento secreto. Ou seja, os parlamentares do Centrão sairiam perdendo nessa e o resultado iria com certeza comprometer o sucesso da PEC da transição. O jeito foi tirar o pé do acelerador. E diante dessa expectativa, a solução encontrada pelo STF foi suspender o julgamento e colocar a bola no chão. Até porque ainda não há um acordo que defina a maneira como o recurso do orçamento secreto, aí no valor de 19 bilhões para o ano que vem, vai ser empregado legalmente. O problema do orçamento secreto é a falta de transparência na prestação de contas. E os parlamentares não querem abrir mão desse poder financeiro e também político em suas bases eleitorais. Nos bastidores, Carlão, a informação é de que a solução para esse imbróglio aí possa vir por meio de um projeto de resolução do Congresso Nacional, que vai regulamentar as emendas de relator, só que dando uma transparência, impondo critérios e criando uma certa equidade na distribuição das emendas. Ou seja, não vai ser mais o Centrão o único beneficiado. Então seria essa uma saída estratégica para manter a existência do orçamento secreto, só que com poderes iguais entre o Centrão e o Poder Executivo. Então vamos acompanhar e ver qual a solução realmente vai ser dada a essa situação, a existência ou não, legalidade ou não do orçamento secreto. Volto com vocês, Karime e Carlão. Cadu, para finalizar rapidinho, a equipe de transição do governo disse que não há espaço no orçamento para reajustar os salários dos servidores públicos federais, ou seja, vai ser mais um ano sem reajuste salarial para a categoria, Cadu? Provavelmente, Karime. O coordenador da equipe de transição, Aloysio Mercadante, teve uma reunião com lideranças do Serviço Público Federal e ele afirmou taxativamente que não há como reajustar os salários no ano que vem. Vai ser preciso esperar mais um pouco. Então, apesar dessa resposta desanimadora, Karime, os servidores públicos saíram confiantes. Vamos ouvir o que disse aí o senhor Fábio Fayad, que é o vice-presidente da FONACAT, o Fórum Nacional das Carreiras de Estado. Ele participou dessa reunião. Vamos ouvir. É necessária a PEC, que está sendo discutida agora no Senado e depois na Câmara, para poder fazer um pacto para as dívidas e receitas do ano de 2023 e 2024. Logo, essa é a prioridade na discussão política. Uma vez aprovada a PEC, haverá espaço sim para o diálogo com os servidores federais. E nesse momento nós vamos ter mais condições para conversar. E o que se está pedindo é apenas a reposição da inflação. Logo, entendemos que após a aprovação da PEC do estouro, será possível um diálogo franco e honesto com o governo, a fim de que sejam atendidas as demandas dos servidores públicos, e isso será muito proveitoso para o país como um todo. 18 horas. A gente acompanhou a fala agora do vice-presidente do Fórum Nacional das Carreiras do Estado, Fábio Fayad. Cadu.
Karime, a gente lembra aí que os servidores vinham lutando por reajuste, conversando com o Paulo Guedes, né, que prometia, mas não cumpria. Nas eleições, findou que a maioria dos servidores apoiou Lula, né? E nessa reunião prevaleceu aí a compreensão. Mas o que não dá para compreender, Karime, é um projeto de lei apresentado ontem pelo Senado Federal que pede o reajuste de 18% nos salários dos parlamentares. 6% no ano que vem, 4% em 2024, mais 4% em 2025 e, finalmente, 4% em 2026. E, de acordo com o Senado, o último reajuste foi em 2016, por isso está na hora de reajustar o salário, que está compatível com o teto de gastos. O problema, Karime, é que a Câmara também vai pedir reajuste e, dessa forma, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais também vão fazer o mesmo. É o efeito cascata. E, como disse o Carlão, é descabido, né? Tá ok, Volto então. com vocês, Karime e Carlão. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Boa noite. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Tchau. 6h32, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o impacto do bloqueio de verbas do governo federal para a Universidade Federal do Amazonas. Até as contas básicas, como água e luz, vão ficar comprometidas. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6h33, vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, assim que eu abrir o meu celular e ele abrir para mim as informações do Clima Tempo, a gente vai ter a previsão. Vamos lá. Previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 23 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 60% e 98%. Mix. Rio Negro subiu 9 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível no Porto de Manaus para 18 metros e 58 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. O bloqueio orçamentário imposto pelo governo federal no último dia 1º de dezembro vai impedir que a Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, pague as contas de água, luz, telefonia e contratos de serviços de trabalhadores terceirizados. Também vão ficar comprometidos o pagamento das bolsas de ensino, pesquisa e extensão para os estudantes e diárias para as atividades acadêmicas. Exatamente, Karime Leão. O impacto do bloqueio nas contas da UFAM foi anunciado hoje em nota oficial. A reitora diz que as consequências do bloqueio são ainda mais graves que os cortes anteriores, uma vez que foram suspensos também todos os repasses de recursos financeiros comprometidos com serviços e compras já executados e aptos para pagamento em dezembro de 2022. Bom, nada menos que 6.221.000 reais foram bloqueados este mês, que somados ao corte feito em junho, elevam o déficit da UFAM para 13.582.000 reais no orçamento deste ano. Se esse bloqueio for mantido, vai impactar drasticamente no orçamento de 2023, que já é 20% menor do que o este ano. Em nota, a reitoria diz que está trabalhando junto ao Ministério da Educação para minimizar os impactos e propor soluções para a recomposição do orçamento e liberação dos recursos financeiros. Mix. Às 6h35, você no melhor mix do Brasil e o Hemoan. O Hemoan está com os estoques de sangue em estado crítico, com risco de desabastecimento em todo o Amazonas. E por isso a direção do Hemoan está convocando pessoas que possam doar para a coleta de sangue, Karime. Carlão, a situação é preocupante mesmo. Nos últimos dias, o Hospital do Sangue registrou uma queda de 70% nas suas doações por conta do período de férias, das confraternizações de final de ano e também, Carlão, da Copa do Mundo, dos Jogos da Seleção Brasileira. Aí o déficit ainda fica maior, Karime. Maior que já registrado esse ano e se compara ao mesmo de pico da pandemia de Covid-19, aqueles momentos, né, de pico de pandemia. Como explica a repórter em detalhes, Nathalie Moraes.
Festas de fim de ano, férias, feriados prolongados e Copa são épocas em que há baixa no estoque de sangue do Hemoan. Mas este é um dos períodos com maior utilização por conta do grande índice de acidentes. Nesta terça-feira, o Hemoan registrou uma queda de 70% em doações de bolsas de sangue. O estoque do Hemocentro registrou 204 bolsas de sangue disponíveis. O déficit é o maior já registrado este ano e se compara aos momentos de pico da pandemia de Covid-19 em 2020 e 2021. O período de férias, confraternizações de fim de ano e a Copa do Mundo refletem na escassez de doações voluntárias dia a dia. Na primeira semana de dezembro, a média de doações estava em um pouco mais de 117 doações diárias. Mas para a regularização do estoque no Hemoan, são necessários pelo menos 200 doações por dia. Com o estoque crítico, a gerente de captação de doadores, Margarete Rodrigues, fez um apelo à população amazonense. Hoje nós estamos com estoque crítico de sangue. Nós estamos funcionando de segunda até sábado, de 7 às 18 horas. E nesse período festivo, amanhã, feriado, nós estamos aqui aguardando os doadores de sangue. Essa população doadora de sangue, ela precisa comparecer novamente. Apelamos para que os doadores compareçam ao Hemoan. Quinta-feira, de 7 até as 12 horas e na sexta-feira e no sábado, no horário normal, de 7 até as 18 horas. Nós temos a necessidade de sangue negativos e do O positivo, como sempre. Quem pode doar sangue? Quem tem entre 16 até 60 anos, sendo a primeira doação. Se já é doador até 69 anos, precisa estar com documento oficial, válido em todo o território nacional. Também ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior à doação e estar bem alimentado. Reforçando que a coleta de sangue está funcionando sem parar nos dias de jogos da seleção brasileira, mas o comparecimento nesses dias tem sido de baixo movimento. Segundo a gerente de captação, as pessoas não estão comparecendo para doar nos dias de jogos. Esse ano, agora em dezembro, nós estamos com uma criticidade acentuada. Nós entendemos que isso vem exatamente em decorrência de toda uma movimentação em torno das datas festivas, das férias, e nós temos muitos feriados, desde da segunda quinzena de novembro, aliás, nós já temos vários feriados, no calendário anual, só que esse ano, excepcionalmente, nós temos também a Copa do Mundo. E isso faz com que o doador de sangue se organize para festejar. E então nós temos uma queda brusca no horário do jogo, nós temos uma diminuição no estoque de sangue, no banco de sangue. As pessoas não estão vindo. Doar sangue é mais do que um ato de amor. Uma única bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas. Por isso, o Hemoan está funcionando de segunda a sábado, das 7 da manhã às 6 da tarde, na Avenida Constantino Neri, no bairro da Chapada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E a segurança no campus da Universidade Federal do Amazonas vai ser reforçada a partir de agora. A decisão foi tomada em reunião entre representantes das Polícias Civil, Militar Federal e Procuradoria-Geral do Estado. O anúncio, inclusive, foi feito após a explosão de casos e crimes, como roubos e furtos dentro do campus. Ontem, o reitor da universidade, Silvio Pulga, e o secretário de Segurança Pública do Estado, General Mansur, selaram um acordo e sobre o assunto o repórter Hector Silva traz os detalhes e nós vamos conferir agora. Após muitos assaltos e apelos dos estudantes, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSPAM, e a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, construíram um documento na tarde da terça-feira, firmando um acordo de cooperação técnica para reforçar a segurança na área da instituição. De acordo com o secretário de Segurança, General Mansur, a Secretaria vai atuar junto com a Universidade e a Polícia Federal na segurança do campus. Nós vamos fazer esse apoio, lógico,
ainda teremos que definir quais seriam as atribuições de cada órgão, não só dos órgãos de segurança pública, mas também os órgãos da UFAM e a própria Polícia Federal, e para isso nós vamos fazer aí um acordo de cooperação técnica. Vamos trabalhar também na área de inteligência, né, para verificar quais quadrilhas, né, que estão atuando nessa área de roubo aos ônibus que adentram ali a universidade. Para o reitor da UFAM, Silvio Puga, a reunião com a cúpula de segurança do Amazonas foi positiva. Saímos daqui com uma agenda de trabalho muito positiva para que nos próximos dias estejamos com ações efetivas na universidade para que esse problema seja debelado. É um problema pontual que nos atinge, mas eu tenho certeza que com a cooperação dos órgãos de segurança nós vamos resolver esse problema. O problema na segurança da UFAM já é um assunto antigo. Problemas de competência, inclusive, dificultam a atuação da Polícia Militar dentro do campus, já que legalmente a segurança deve ser feita pela Polícia Federal. O comandante-geral da Polícia Militar, Vinícius Almeida, inclusive na semana passada, afirmou que a Polícia Militar já havia se oferecido a atuar no campus, algo que foi negado pela reitoria à época. Quando questionado sobre isso, Silvio Puga, atual reitor da UFAM, disse que não foi na sua gestão que a Polícia Militar se ofereceu a cuidar da segurança do campus. Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E o Brasil continua sendo um dos países campeões em feminicídio. Só no primeiro semestre deste ano, 699 mulheres foram vítimas de feminicídios no Brasil, média de 4 mulheres por dia. Isso de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Karime, entre as regiões, o norte do país foi a que apresentou o maior crescimento no primeiro semestre, com um aumento de 75% dos casos. Rondônia teve o maior aumento, 225%, seguido por Tocantins com 233,3% e Amapá com 200%, todos na região norte. Aqui no Amazonas, entre os anos de 2020 e 2021, o aumento foi de 61% no número de casos de feminicídio. No ano de 2020, foram registrados 68 crimes desta natureza. Este número subiu para 110 no ano passado. Houve também aumento nas tentativas de feminicídio. De 30 passaram para 51, um aumento de 70%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O número de vítimas de feminicídio no país é o maior já registrado em um semestre e ocorre no momento em que o país teve o menor valor destinado às políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Agora, 6h43, e você no melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Daqui a pouquinho, no 18 horas, você confere. A Prefeitura de Manaus adota o novo protocolo de risco para a infecção do HIV. O nosso assunto em instantes aqui no 18 Horas. Mix. E agora vamos saber sobre os bastidores da política local com Artemisa Gadelha. Artemisa, boa noite. Então, depois de muito disse-me-disse, o governador Wilson Lima e o prefeito Davi Almeida apareceram juntos numa solenidade hoje aqui em Manaus, na posse da nova desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas, Luísa Cristina Marques. Conta pra gente como é que foi esse encontro, Artemisa. Boa noite. Karime, olha, esse encontro foi bem amigável, com direito a vídeo, tapinha no ombro e também muitas risadas. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 Horas. O governador Wilson Lima, do partido União Brasil, e o prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, se encontraram na sala de togas do Tribunal de Justiça do Amazonas. Se cumprimentaram de forma bem descontraída, nada distante. O prefeito, inclusive, publicou o vídeo desse encontro nas redes sociais dele. Já o governador se limitou apenas à publicação de um vídeo da participação dele no evento. Segundo comentários de bastidores, depois que eles se cumprimentaram, cada um ficou num lado da sala até o início do evento. Mas, pelo que se pode perceber, não houve ruptura. E eles também não transpareceram nem mesmo qualquer distanciamento. Mas parece que aquele bom clima de campanha eleitoral não é mais o mesmo. Deu uma caidinha, não tem a mesma energia, parceria, união. Mas campanha é campanha, né, Karime, Carlão e ouvintes? E esse encontro ocorre também após um longo período sem os dois serem vistos juntos, publicamente.
Se não me engano, a última, inclusive, aparição em público dos dois foi depois da Festa da Vitória na casa de show Copacabana. Chegou a se comentar aí uma possível ruptura, mas pelo que vemos, não foi o que aconteceu. Dissemos aqui no programa 18 horas sobre um distanciamento natural após a eleição. Só não sabemos até onde isso pode refletir no andamento, né, dos grupos políticos aqui do estado. O tempo irá dizer. Uma coisa certa, ambos estão de olho nas eleições municipais de 2024 e também na eleição para o governo do estado do Amazonas em 2026. Vamos aguardar. Bom, os dois ainda participaram da posse, né, da nova desembargadora, Luísa Cristina Nascimento da Costa Marques, que foi realizada nesta manhã de quarta-feira no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Segundo informações de pessoas próximas, a desembargadora é extremamente simples, não se nega a dar entrevista, mas não gosta de se expor, não. Não é fã de câmeras, prefere os bastidores. É muito preocupada com o processo das sentenças e, por isso, ela é dedicada ao estudo jurídico. Sempre está fazendo algum curso na SMAN, que é a Escola Superior da Magistratura no Amazonas, e sempre está participando também de palestras. Foi juíza da VMEPA, Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas. E durante a posse, Luísa Cristina foi muito aplaudida ao final do discurso. A nova desembargadora afirmou que se sentiu acolhida por todos da corte. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, externou a alegria dele com a posse da nova desembargadora. Disse que por onde a doutora Cristina passa, deixa sua marca de competência, dedicação, comprometimento, companheirismo, ética e amor. Karime Carlão. Artemis, olha só, o prefeito Davi Almeida, ele vai realmente fazer uma reforma administrativa e ainda com a possibilidade de mudança no secretariado, Arte? O que você acha? Pois é, foi o comentário de hoje. No jornalismo a gente chama isso de barrigada, viu? Porque essa reforma, na verdade, que foi comentada, pelo que eu pude apurar, não haverá reforma administrativa pela prefeitura. O que pode ocorrer e o que já é previsto, inclusive, é a saída do vereador Vanderlei Monteiro, do Avante, que ele foi eleito deputado estadual e vai tomar posse agora, dia 12 de dezembro. O primeiro suplente dele é justamente o secretário da Manaus CUT, Alonso Oliveira. Mas a minha fonte diz que não é certo que o secretário Alonso assuma a cadeira na Câmara Municipal de Manaus. Então, quem assumiria seria o segundo suplente, Rodinei Ramos, que é representante dos mototaxistas. Mas parece que ele estaria inapto por causa da prestação de contas. Se isso for confirmado mesmo, então o terceiro suplente pode assumir a cadeira, que é o líder comunitário Pai Amado. Ainda se tem um mês para a decisão do prefeito, que pode vir antes desse prazo final. Tudo vai depender ainda da conversa entre o prefeito Davi Almeida com o secretário Alonso Oliveira, que está na espera do comando do chefe do executivo e que é comandante também do partido Avante. Sobre outras mudanças administrativas, não há nada em pauta, nem mesmo suposições. Bom, e falando do ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, do Partido Cidadania, ele teve um encontro em São Paulo com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Os dois se encontraram no Hospital Sírio-Libanês, onde ambos estavam internados. O encontro foi logo após a saída de Amazonino da UTI, onde Lula também passou por exames. A conversa foi amigável, mas não tivemos detalhes sobre o assunto. E Amazonino já está praticamente de malas prontas para retornar a Manaus. E pessoas próximas a ele dizem que, inclusive, ele está muito ansioso para voltar à capital amazonense. Está com saudade, né, do bom e velho Tucumã. A data da viagem está marcada para o dia 15 de dezembro, onde ele deve passar também aqui em Manaus as festas de fim de ano com a família e também amigos próximos. Karime Carlão. Obrigada pelas informações. Artemisa Gadelha, boa noite, bom trabalho. Para vocês também. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.
Agora 6 horas e 50 minutos, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Prefeitura de Manaus adota novo protocolo de risco para a infecção do HIV, hein, Karime? Exatamente, Carlão. Esse protocolo, atualizado pelo Ministério da Saúde, é uma estratégia que reduz em mais de 90% o risco de infecção pelo HIV. Vamos conferir mais informações agora na reportagem de Rodrigo Soares. O novo protocolo de profilaxia de risco à infecção pelo HIV está sendo adotado pela Secretaria Municipal de Saúde, a Sensa. Segundo a Prefeitura, o protocolo utilizado pelo Ministério da Saúde trata sobre vários pontos, como a ampliação do público atendido, exames de rotina e dose de ataque. A gerente de vigilância epidemiológica da Sensa, Cláudia Rolim, explica sobre essas atualizações. A PrEP é a profilaxia de pré-exposição ao HIV, uma estratégia que reduz em mais de 92% o risco de infecção pelo vírus. O público-alvo são pessoas a partir de 15 anos que vivem em situação de maior exposição ao vírus HIV, como gays, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, homens e mulheres trans, travestis e casais sorodiferentes. Consiste na tomada diária de uma medicação ofertada no Sistema Único de Saúde, capaz de impedir que o vírus infecte o organismo. O novo protocolo consiste na tomada diária de uma medicação oferecida no SUS, capaz de impedir que o vírus causador da AIDS infecte o organismo. Além disso, os exames de rotina foram simplificados e tiveram a frequência reduzida para até 12 meses. Em Manaus, os pontos que oferecem o novo protocolo são Clínica da Família Carmen Nicolau, no Lago Azul, na Zona Norte, Clínica da Família Desembargador Fábio do Couto Vale, no Jorge Teixeira 3, na Zona Leste, na UBS Dr. Luiz Montenegro, no bairro Nossa Senhora das Graças, na Zona Sul, e na Clínica de Saúde da Família Raimundo Franco de Sá, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste da cidade. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h52, tempo e temperatura para hoje com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite é de pancadas de chuva. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 95%. Olha que legal, acontece amanhã, quinta-feira, o espetáculo Um Sonho de Natal no Anfiteatro da Ponta Negra, zona centro-oeste da cidade. A ação é da Prefeitura de Manaus em parceria com a Nova Igreja Batista, que vão apresentar o culto natalino Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate, Karime. Carlão, e vão ser 2 apresentações, a primeira às 7 da noite e a segunda às 8h30. O espetáculo já faz parte do calendário natalino aqui da cidade de Manaus e a ideia é trazer para o público toda a magia e encanto do espetáculo feito por membros da igreja. O acesso é gratuito e são esperadas 10 mil pessoas. 18 horas. Esporte. Agora 6 horas e 53 minutos. Chegou a hora da gente ficar por dentro dos assuntos da Copa do Mundo com ele, Hector Silva. Hector, boa noite. Chega junto. Quais são os destaques de hoje, Hector? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes da Rádio Mix do programa 18 horas. Hoje foi um clima de ressaca no Catar, porque a bola não rolou nos gramados. E já teve gente, inclusive, reclamando de crise de abstinência de Copa, olha só. Mas isso já vai acabar, porque na sexta-feira, logo às 11 da manhã, horário de Manaus, teremos Brasil e Croácia pelas quartas de final. Se vencer, o Brasil vai disputar a semifinal com o vencedor do jogo entre Argentina e Holanda, que acontece na tarde de sexta-feira. Mas o que repercutiu mesmo hoje, Karime, foi um gatinho que entrou na coletiva de imprensa da seleção brasileira, que estava com o Vinícius Júnior e o assessor de imprensa, o jogador Vinícius Júnior, que atua no Real Madrid, e roubou a cena ali. Ele sentou em cima do tablado ali onde as pessoas estavam discursando, onde o jogador Vinícius Júnior estava discursando, e aí não teve quem brincasse com a situação, não teve como não chamar atenção. Mas, infelizmente, os haters da internet criticaram a postura do assessor de imprensa que pegou o gato e segundo, inclusive, a defensora dos animais, Luísa Mel, ele foi tirado de uma forma irregular da mesa. Ela escreveu o seguinte na internet: a atitude, além de desnecessária, é péssimo exemplo de respeito aos animais. Acaba servindo de espelho para tratarem animais desta maneira. Fecha aspas.
Depois desse acontecimento e da fala, principalmente a fala da Luísa Mel, que é uma influencer, né, muito conhecida, teve uma pessoa em São Paulo, uma defensora dos animais, que teve que ir a público falar que a atitude do assessor de imprensa não foi regular e a forma como o gato foi pego tudo tranquilo, não teve essa agressão toda, né? Exatamente. Resultado, então, foi isso, tudo tranquilo. O Brasil vai continuar na sexta-feira pelo jogo aí pela seleção e não tem o que atrapalhar o Brasil, na verdade. Gente, ou seja, peraí, só o gato passa bem, está todo mundo... passa bem. Está todo mundo bem. Família, Karine, o gato, né? O gato tá de boas, galera. Tá tudo tranquilo. Ainda sobre Copa do Mundo, no sábado teremos clássico França e Inglaterra, quando uma das favoritas vai voltar mais cedo para casa, não tem jeito, né? Perdeu, vai embora para casa. E no outro jogo teremos Marrocos contra Portugal. Mas falando de seleção brasileira, Karime, o Brasil, você sabia que o Brasil tem um elenco com mais títulos internacionais somados da história? O grupo convocado pelo técnico Tite soma 17 Ligas dos Campeões, 9 Libertadores e 11 Mundiais de Clubes, considerando as 3 competições importantes aí. São 37 troféus levantados. O líder nesse ranking é Casemiro, com incríveis 5 Ligas dos Campeões e 3 Mundiais, e Daniel Alves vem logo em seguida, com 3 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais, e Neymar também em terceiro logo em seguida, somando 1 Liga dos Campeões, 1 Libertadores e 1 Mundial. Essa é a nossa seleção. Ou seja, e tenho certeza que o Hexa vai vir. Exatamente. Respeita, né, Hector? Respeite a nossa seleção. Somado a isso, cada um veste uma camisa com 5 estrelinhas. Exatamente. Espero que no dia 18 a gente já possa colocar a 6ª estrela no peito. Tá ótimo, então. Muitíssimo obrigada, Hector Silva, pelas informações da Copa do Mundo. Obrigado. Valeu, Hector. Tchau. 6h57, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E as matrículas para novos alunos na rede do governo do Amazonas, né? Do governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus começam no dia 20 de janeiro. Serão 3 dias de matrículas, mas a reserva de vaga já pode ser solicitada pela internet, no site matriculas.am.gov.br. Mas o atendimento para efetivar a matrícula, viu, Carlão? Vai ser presencial. Na rede do Estado, Karime, serão oferecidas aí entre 1,2 mil vagas e na rede municipal de Manaus, outras mais 1,5 mil vagas. Alunos com deficiência terão prioridade e poderão fazer inscrição nos dias 11 e 12 de janeiro. Para todos aqueles que perderem os prazos considerados os retardatários, a data para efetuar a matrícula é o dia 24 de janeiro. E entre os dias 13 e 16 de janeiro será o prazo para a transferência de alunos do 2º ano do ensino médio. Estudantes das demais séries escolares devem solicitar transferências entre os dias 17 e 19 de janeiro. E a renovação da matrícula na rede pública será automática a partir do dia 15 deste mês de dezembro, nas escolas estaduais, e do dia 19 para estudantes de colégios da Prefeitura de Manaus. O prazo termina no dia 3 de janeiro. E a rematrícula é automática para quem não vai mudar de escola. A SEDUC vai renovar 171.890 matrículas em Manaus e 179.453 no interior do estado. E de acordo com o calendário divulgado, as aulas vão começar no dia 6 de fevereiro de 2023. Mix. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. É muito grave a notícia de que a região norte do Brasil teve o maior aumento de vítimas de feminicídio no primeiro semestre deste ano. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O feminicídio é o assassinato de uma mulher em decorrência do fato de ela ser mulher. É o menosprezo dos criminosos pela condição feminina. No primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil, média de 4 assassinatos por dia. O número de vítimas de feminicídio no país foi o maior já registrado em um semestre.
A região norte teve aumento de nada menos que 75% no número de casos. A maioria desses crimes ocorre simplesmente porque os criminosos não aceitam a separação. Os números apontam para o fato de que o Brasil ainda precisa avançar muito para que os direitos e a vida das mulheres sejam respeitados. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7 e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.